Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador. Agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito, particularmente, essa oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer ao Mestre Jesus, aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando aos bons amigos que se mantenham conosco, nos auxiliando nessa empreitada da noite de hoje, para que favoreçam o nosso entendimento mais amplo, mais profundo. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações de todos os nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião, nos permitindo um melhor aproveitamento. Que assim seja. Para que a gente consiga estabelecer uma melhor sintonia, né? Então, uma instrução desse livrinho nosso, Dias Melhores, né? Do irmão José Carlos Bacelli. A lição que tem por título Os que não perdoam. Um texto que tem tudo a ver com a leitura da noite de hoje. Os que não perdoam. A fim de que não percam a condição de vítima, há os que não perdoam. Com o propósito de despertar a compaixão alheia, estimam viver com os sentimentos feridos. Evocam com frequência a ingratidão de que foram alvo e, ao descrevê-la, comovem-se às lágrimas. De caso pensado, negam ao ofensor a oportunidade da reparação. Fogem à reaproximação promovida por amigos comuns. Dificultam ao máximo a possibilidade do entendimento. Cobrem-se de razão, não admitindo sequer a hipótese de que possam ter alguma parcela de culpa. Ofendidos uma única vez, não hesitam em ofender sucessivas vezes em revide. Estabelecem um preço excessivamente alto a quem os tenha magoado por bagatela. Não entendem o perdão como dádiva, mas como mercadoria negociável. Esses irmãos aos quais nos referimos mantêm o rancor como trunfo em seu relacionamento com os outros. Perdoam ou não perdoam, segundo interesses e conveniências que sopesam meticulosamente. Nós estamos quase terminando o nosso livro, estamos no antepenúltimo capítulo, né? E nas leituras da semana passada, os irmãos vão se lembrar, nós fizemos a leitura do capítulo 23, semana passada, né? Os irmãos vão se lembrar que o Ernesto, dando início à sua tarefa de convencer o Desidério, né, a retificar a caminhada dele, ele começou a sua tarefa. E ele conseguiu acessar o Desidério em uma conversação proveitosa de início, né, onde ele conseguiu instilar algumas ideias de renovação íntima. Conseguiu mostrar os danos que estavam por vir, né, se o Desidério mantivesse aquela conduta, mantivesse a sua linha, seu destino, né. Reforçou particularmente o afastamento inevitável de Elisa, que desencarnando, né, se veria forçada a retificar-se em nome do amor filial, do amor que ela tem por Vera, né, e também por conta dos chamamentos do plano mais alto para ela. Muitos amigos interfeririam na caminhada dela, conduzindo-a na direção oposta a que o Desidério se encontra. Desidério iniciou até a reflexão, né, sobre os argumentos que o Ernesto colocou para ele, mas precipitou-se ao desespero quando foi comunicado da desencarnação de Elisa. E, nesse desespero, ele obsta a que ela consiga o desligamento do corpo material. Nós terminamos o capítulo 23 assim, né? Desidério agarrado a Elisa, Elisa sentindo-se prisioneira de Desidério e do corpo físico falecido.
Nós começamos então a leitura do capítulo 24, que é a contrapartida, o trabalho de Evelina. Capítulo 24, Evelina em ação. Capítulo longo, mas muito interessante. Isso tudo se deu na madrugada, né? O desencarne da Elisa. Né? Antes que o sol reaparecesse, só mais um detalhe, o Ernesto, ele, quando ela desencarna, ele sai dali, né, do hospital onde ela está, né, e vai até a cidade espiritual buscar uma orientação do Ribas. Antes que o sol reaparecesse, Ernesto, Evelina e alguns amigos do Instituto de Proteção Espiritual, dentre os quais se destacava o irmão Plotino, que a pedido do instrutor Ribas chefiava a diminuta caravana socorrista, abordaram São Paulo no intuito de cooperarem com os assistentes espirituais empenhados na libertação de Elisa, encerrada na prisão dos próprios restos. Informados de que a filha terminara a remoção da morte, informados de que a filha determinara a remoção da morta para casa, demandaram Vila Mariana. Evelina trazia o coração em sôfrego. Veria o pai pela primeira vez. Acariciava na memória a imagem dele, colhida em retratos de família. Ansiava compreendê-lo, ampará-lo. Ernesto encorajava. Quase no limiar da residência, Plotino recomendou parada à equipe e comunicou que primeiramente ganharia o interior desacompanhado, de maneira a efetuar ligeira inspeção, examinando o serviço a fazer. Sob as atenções da filha, que se apoiava em Serpa, a filha Serina, né? Sob as atenções da filha, que se apoiava em Serpa e em alguns amigos da vizinhança, tanto quanto guardada pela vigilância de vários benfeitores espirituais, Elisa, semidesperta, jazia no impasse, de vez que, agarrada por Desidério por uma das mãos e alentada pelas forças dele, que lhe invadiam a alma, parecia comprazer-se com a estranha hipnose. Às primeiras inquirições de Plotino, o piedoso enfermeiro desencarnado, que se encarregaria do apoio magnético para exonerar a viúva dos despojos a que se imanizara, confessou o receio de que se via acometido. Se constrangesse a senhora Fantini a largar o carro físico inutilizado, não lograria violentar-lhe o pensamento perfeitamente lúcido. Forçar-lhe-ia a retirada, mas não dispunha de meios para isolá-la mentalmente do acompanhante rebelde, a cujo patrocínio ela mesma se confiara. Imprescindível a intervenção de alguém com suficiente poder de persuasão para compelir Desidério a mudar de atitude. Irmão Plotino abeirou-se dele com delicadeza fraternal e suplicou-lhe o concurso. Aproximou-se dele, Desidério, e suplicou-lhe o concurso para que Elisa fosse liberada e conduzida a mansões de refazimento. Acomodado ao pé da morta, o interpelado se achegou ainda mais para ela e simplesmente rugiu em voz selvagem: palhaços, não me tirarão daqui. Que querem nesta casa? Ela é minha mulher. Ninguém me demoverá com petitórios e ladainhas. Tenho experiência. Conheço os que não se separam nas furnas tenebrosas que recebemos por moradas.
Ninguém, mas efetivamente ninguém, me arrancará desta sala. Alguém fará isso, irmão Desidério, enunciou Plotino sem alterar-se. Quem? Diga quem. O emissário sorriu paciente e murmurou apenas: Deus. O inconformado amigo trovejou blasfêmia terrível e Plotino voltou sobre os passos percorridos, pondo-se ao encontro dos companheiros. Explicou-lhes o que se passava e imaginou as providências cabíveis. Aquele era o momento para a intervenção pessoal de Evelina. Todo o grupo persistiria em oração a fim de apoiá-la, porquanto a companheira deveria entrar a sós no refúgio doméstico, de modo a tentar a renovação do pai, que de certo não hesitaria em obedecer-lhe. Viu-se para logo o prodígio dos pensamentos congregados em um só objetivo. Sem qualquer indução à teatralidade, mas sim fundidos no só intuito profundo e sincero de projetar energias do amor na obra socorrista, aqueles corações em prece lançaram um vasto lençol de safirina luz sobre a porta de entrada, credenciando a companheira para a abençoada missão que se lhe delegara. Espiritualmente ligada aos amigos que se lhe haviam metamorfoseado em base de equilíbrio e sustentação, Evelina penetrou o recinto qual se fora uma estrela, repentinamente transfigurada em mulher. Desidério, aterrado, fixou a aparição e caiu de joelhos. Era ela, sim, pensou, a sua filha, a sua amada filha, que jamais lhe escapara da lembrança, mesmo quando se mergulhara em aventuras nas trevas mais densas. À medida que Evelina o fitava, entremostrando radiante e doce ternura, o infortunado genitor contemplou-se no suave clarão que a mensageira irradiava. Viu-se na penúria de um sentenciado que persistisse por anos e anos no fundo de um cárcere, sem o menor cuidado para consigo mesmo. Qualificou-se por monstro à frente de um anjo, e à maneira de um cão batido e aviltado, intentou arrastar-se para fugir. A moça adivinhou-lhe o propósito e falou simples: meu pai. Desidério sentiu que aquela voz lhe alcançava as entranhas. Sim, aquelas duas palavras lhe vinham daquela alma querida que ele julgara nunca descesse do céu para interpelá-lo. Tornando a fletir os joelhos trêmulos, o assombro se lhe rebentou no peito numa explosão de lágrimas. Pois é você, minha filha, é você a quem Deus manda para me pedir o impossível. A Evelina abeirou-se dele, colocou-lhe a destra na fronte padecente e o diálogo prosseguiu. Meu pai, de certo que Deus abençoa esta hora de reencontro, mas somos nós mesmos, o senhor e eu, os promotores, não do impossível, mas de nossa reaproximação, em nome dele mesmo, nosso Criador e Pai de misericórdia. Que quer você de mim? Pergunta Desidério. Venho convidá-lo a estar comigo. Admitiria o senhor que o tempo desaparecesse sem que eu sonhasse com esse momento? Atravessei a infância e a juventude namorando seus retratos. Casei-me um dia na terra rogando a sua bênção nas minhas orações. E quando os desígnios divinos me retiraram do corpo físico, formei o ideal de reencontrá-lo,
O infortunado esboçou um gesto de autocompaixão e gemeu. Veja, minha filha, o que fizeram de mim, os criminosos que nos destruíram. Oh, meu pai, não acuse. O Senhor terá sofrido, mas a dor é sempre bendita perante Deus. O Senhor terá suportado provas difíceis. No entanto, aprendemos presentemente que todo dia é a ocasião de renovar e partir para destinos mais altos. Com certeza, nas moradas divinas que você mereceu, ficou sabendo que não perdi meu corpo em acidente algum. Sim, conheço hoje toda a verdade a nosso respeito, responde Evelina. Não pode então ignorar que os meus verdugos, os carrascos, são igualmente os seus. Nós dois fomos esbulhados pelos mesmos bandidos. Se no céu não existe memória para o mal, é preciso recordar a você que Amâncio Terra, o celerado que se arvorou em seu padrasto, porque os soluços o compelissem a compridas reticências, Evelina aclarou com humildade. O senhor não se agastará comigo se disser que ele me quis bem e me respeitou sempre como sua própria filha. Se é inegável que cometeu falta grave para com o senhor, diante das leis divinas, creio que o arrependimento que ele carrega há mais de 20 anos fala pela regeneração que fez dele um homem de bem. Você não pode esquecer que ele exilou você de casa ainda em tenra idade, retorna Desidério. Enviou-me para a escola, meu pai. Deu-me disciplinas que me livraram de tentações, nas quais eu teria sucumbido em muitos erros durante a permanência no mundo. Nunca me regateou assistência e nem me contrariou os impulsos para o matrimônio. Em minha meninice, encorajava-me nos estudos, interessava-se por minhas notas, premiava a minha boa vontade com brindes e carinhos que somente o Senhor poderia dar. É verdade que meu padrasto nunca substituiu o Senhor em meu coração, meu pai, mas sua filha não deve ser ingrata a quem lhe deu tanto. Em casa, sempre foi um protetor de nossa felicidade. Nunca lhe vi o mínimo gesto de desconsideração para com a minha mãe. Ah, não me fale de Brígida, aquela infame. Oh, meu pai, perdão, ó pai de meu coração, por que condenar aquela que nos uniu? Que conseguiria fazer minha mãe, ainda tão moça, a carregar-me nos braços, não fosse o apoio de um companheiro? Aceitando a colaboração de Amâncio, ela não acolhia deliberadamente o desditoso caçador que lhe impusera a desencarnação, mas sim o amigo que o senhor mesmo um dia levou para nossa casa, segundo as confidências de mãezinha em suas horas de saudade e desolação. Saiba que minha mãe sempre me ensinou a reverenciar a sua memória e a enobrecer o seu nome. Ante a compreensão superior que a filha punha em evidência, Desidério chorava com mais força em suas manifestações de autopiedade, dando a impressão de quem se propunha buscar de qualquer modo novas razões para ser infeliz. Você talvez não desconheça que me acho aqui ao pé da família de outro inimigo que não posso exculpar, Ernesto Fantini, o traidor, que intentou matar-me, dando a seu padrasto o figurino pelo qual me aniquilou. Esta mulher, cadaverizada, mas viva em minhas mãos, foi a esposa dele,
pela qual, consumido de ciúmes, pretendeu ele assassinar-me, nada fazendo com isso, senão aproximar-me dela, já que o comportamento de Brígida me bania do lar. Pense no doloroso destino de seu pai. Expulso de minha casa, depois da morte do corpo, à face da influência de um perseguidor, tive de asilar-me em casa de outro, porque, no pensamento da companheira hoje morta para o mundo, encontrava o meu sustento. Quem penetrará os desígnios de Deus, meu Pai? Não estaremos todos numa rede de testemunhos de amor em vista de faltas e compromissos nas existências passadas? Peço à providência divina, abençoe a nossa irmã Elisa e a recompense pelo bem que nos tem feito. Quanto a Ernesto Fantini, a quem o senhor se refere, é forçoso lhe diga que ele tem sido para sua filha um devotado amigo na vida espiritual. Muito antes de saber-me vinculada ao seu coração, rodeava-me de cuidados, restaurando minhas energias. Em todos os lances da estrada nova, vem sendo para mim um apoio, um irmão. Você, querida filha, terá adquirido a visão dos anjos para enxergar benfeitores nesses canalhas que eu não consigo reconhecer. Mas eu não consigo reconhecer as criaturas humanas com retinas celestes. Sou um homem, simplesmente um homem infeliz. Apesar de tudo, não acredito que você possa guardar a mesma benevolência para com aquele que lhe foi o carrasco entre as paredes domésticas, este criminoso foragido do cárcere que se apresenta mascarado aqui mesmo diante de nós, Caio Serpa. Que diz meu pai? E Evelina fez a voz mais compassiva. Caio foi para mim um guia generoso, auxiliando-me a entender a vida com mais segurança. Nos dias da mocidade, propiciou-me sonhos de ventura que me ajudaram a viver. Com ele, imaginei o paraíso na terra. E se na condição de esposo esperou de mim a felicidade que não lhe pude dar, será isso motivo para que venhamos a condená-lo? Indiscutivelmente, assumiu o compromisso para com Mancini, que de certo resgatará em momento justo. Entretanto, por que desprezar os que se fazem objeto de nosso amor, quando nos certificamos de que não são tão felizes quanto supunhamos? Admite o Senhor que os nossos irmãos delinquentes não são enfermos, carecedores de atenção? Por que não manifestar piedade à frente das vítimas da loucura, qual o fazemos diante dos acidentados, nos desastres que lhes furtam a existência? Serão os mutilados de espírito diferente dos mutilados de corpo? Os lamentos do genitor inconformado se patentearam mais tristes. Ai de mim, que não sei perdoar. O carro da vida me esmaga por farrapo inútil. Meu pai, não lhe ocorre que todos somos filhos de Deus, dependentes uns dos outros? Não posso compreender como devo abraçar os que me espancam. Não deseja caminhar adiante, ser livre e feliz? Oh, sim. Então, esqueça todo o mal. Nunca refletiu no poder do tempo? O tempo nos auxilia a descobrir a fonte do amor, que nos lava todas as culpas. O tempo, filha, para os espíritos de minha espécie, o relógio é máquina de enlouquecer. Anteontem, ontem e hoje
Padeço por abominar 3 lobos, Amâncio, Ernesto e Serpa, e sofro para defender 3 ovelhas, Elisa, você e Vera, já que arredei Brígida para longe de mim. Você não ignora que Vera se deixou magnetizar pelo tratante que foi seu marido. Piedade, meu pai. Pensemos em Vera e Caio com os melhores sentimentos de que sejamos capazes. Reflitamos no futuro. Amanhã ser-nos-ão eles preciosos amigos, devotados protetores. Você apenas enxerga o bem. Eu vejo o mal que vence o bem. Não é isso. O senhor se julga perfeitamente são de espírito, quando na realidade, como acontece ainda comigo, precisa de assistência e reajuste. Eu também, meu pai, de princípio, admiti-me espoliada pela vida. Aceitava a mãezinha e meu padrasto, em muitas ocasiões, por adversários que me haviam desterrado propositadamente de casa para que eu não lhes estorvasse a felicidade. Mas, na instância de recuperação a que me conduziram, por misericórdia de Deus, passei a abraçá-los por nossos reais amigos, de quem recebi todo o amparo que me foi possível assimilar. Até nos dias últimos, quando reencontrei Caio, mais fortemente encadeado à Vera Celina, esbati-me em mágoas arrasadoras, interpretando aquele que me foi o esposo terrestre por modelo acabado de ingratidão, ao mesmo tempo em que censurava Celina por intrusa e ladra de meu tesouro afetivo. Entretanto, o orvalho da bondade infinita de Deus visitou a ressequida plantação de meus sentimentos através das lições de instrutores abnegados, médicos e enfermeiros da compaixão divina, e reequilibrei-me, concluindo que Caio e Vera são nossos irmãos da alma. Eles são como são, enquanto que somos como somos. E Deus espera que nos amemos assim como nos permite ser. Indispensável, meu Pai, entender-nos, ajudar-nos reciprocamente e caminhar adiante. Caminhar sempre, resgatando os compromissos de ontem, para que o amanhã seja melhor. O todo misericordioso semeou flores e bênçãos em todos os sítios da estrada a perlustrar. Compreender é buscar à frente, auxiliar os outros será garantir-nos. O amor não falha, e Deus nos criou para o amor sem lindes. Desidério chorava, impossibilitado de emitir qualquer observação, e Evelina prosseguiu. Analise com seu próprio raciocínio. Naturalmente que o nosso irmão Ernesto, não obstante os conflitos íntimos que o afastavam espiritualmente do lar, consagra à nossa irmã Elisa a afeição do homem de bem. E por isso mesmo, com o discernimento que hoje possui, ter-lhe-á entregue de todo o coração o título de companheiro que tem sido e será para ela perante Deus. Por que não deveremos, de nosso lado, conferir a Caio o direito de dar-se a Vera, conquistando a felicidade que lhe não pude proporcionar, nem mesmo quando me achava no mundo físico? Querida filha, alarmou seu genitor. Semelhante renúncia não significaria destruir-nos em suicídio moral? Para o orgulho falando alto. Né? Não, meu pai.
O amor verdadeiro eleva-se de nível. Hoje entendo que as afeições transviadas podem ser corrigidas no Santo Instituto da Família através da reencarnação. Deus nos permite abraçar como filhos aquelas mesmas criaturas que não soubemos amar em outras posições sentimentais. Os nossos pensamentos de ternura uns para os outros um dia serão livres e puros, quais as fontes cristalinas que se irmanam no chão empedrado do planeta, ou como as irradiações dos astros, que se enlaçam sem perder grandeza e originalidade nas imensas vias do céu. Depois de longa pausa, seguida pelo silencioso respeito dos amigos desencarnados ali presentes, prossegue Evelina. Se nuvens de mágoa lhe anuviam ainda o coração, lance-as fora e sigamos para a frente aspirando à paz. Por agora, deixe que a nossa Elisa se distancie de quaisquer lembranças desagradáveis. Liberte-a e verá que a mulher escolhida lhe pertencerá com mais força. Ajude-a para que a ascensão a novos caminhos. Ajude-a para a ascensão a novos caminhos, e ela voltará ao seu encontro. Não enclausure na masmorra de carne putrescível aquela que lhe merece a mais sagrada dedicação. Elisa ser-lhe-á grata, e de nossa parte, prometemos solenemente ao Senhor, perante a infinita misericórdia de Deus, que a reverá em nossa própria moradia, onde se prepararão ambos com o nosso carinho para uma nova existência juntos, novamente juntos e mais felizes. Aceite meus rogos, Pai querido. Não, trovejou ele em mais violenta crise de desespero. Sou um réprobo, não posso fingir. Viu-se então o ponto mais alto e mais enternecedor do reencontro. De mãos pousadas na cabeça do genitor, Evelina lançou os olhos para o alto e exorou. Ó Deus de bondade, meu pai e eu somos dois remanescentes, ainda unidos, de grande família espiritual, presentemente dispersa. Concede, ó todo misericordioso, se é de tua vontade, que perseveremos em sintonia no mesmo anseio de redenção. A voz, porém, esmorecera-lhe na garganta, asfixiada de dor, e ao inclinar-se para a fronte paterna, as lágrimas que lhe perolavam a face, quais gotas de bálsamo divino, se precipitaram sobre o desventurado amigo, transfigurando-lhe o coração. Tangido por energias recônditas, Desidério desferiu doloroso gemido e largou de imediato a mão da morta. Abraçando os pés da filha, bradou com veemência. Ah, Evelina, minha filha, leve-me para onde quiser. Confio em você. Apague a fogueira do meu espírito, que tem sabido tão somente odiar. Socorro, meu Deus, socorro, meu Deus. A moça, suplementada de força pelos companheiros que oravam, ergueu-o facilmente, como se tomasse de encontro ao peito uma criança abatida. Acorreram enfermeiros desencarnados, desentranhando Elisa do corpo inerte, a lembrarem uma equipe de técnicos que operassem rapidamente para retirá-la de um vestido imprestável.
e o irmão Plotino, seguido pelos colaboradores, entrou em ação, acomodando Desidério semi-inconsciente na ambulância que o transportaria para um novo domicílio espiritual. Alguém acompanhara discretamente conosco todo o diálogo. Era o instrutor Ribas, que viera de surpresa ao lar de Vila Mariana a fim de encorajar em prece a pupila do Instituto de Proteção Espiritual no testemunho inesquecível. Assim que a viu ajudando a carregar o genitor em sublimada metamorfose, o venerado orientador, talvez rememorando acontecimentos de sua própria vida, afastou-se em silêncio, com os olhos marejados de pranto, que não chegava a se desprender das pálpebras molhadas. Quanto a nós, de novo em plena rua, limitamo-nos pessoalmente a contemplar o firmamento, onde a aurora purpúrea, anunciando perpétua renovação, nos sugeria louvar a ilimitada misericórdia de Deus. E oramos, sem conseguir articular palavra. Uma página muito bonita, né? O resgate do Desidério. E, assim, polvilhada de ensinamentos, né? A leitura inicial de hoje, ela se destinava a abrir a perspectiva para a gente observar na conduta do Desidério o que nos ocorre muitas vezes, né? Vamos lembrar que no capítulo passado, né, o André Luiz faz uma grande exortação, lembrando para nós a importância que é a prática da tolerância e do perdão. E que essa prática da tolerância e do perdão, ela é, vamos dizer assim, uma coisa continuada e longa. Não é para ser pensada no momento final da nossa existência. Ela é para ser refletida e praticada, né, desde já, né, já que não pode ser antes. No passado a gente não mexe, né? Então, essas reflexões que surgem dessa leitura, para nós são preciosas. A gente vendo essa cena, essa descrição do que acontece com Desidério, a gente se encaixa em muitas circunstâncias, né? E a gente consegue ver com clareza as consequências, né? O sentimento, aonde ele nos leva, né? Pode nos levar ao paraíso, né, da satisfação, ou ao inferno do remorso, né, e do ódio da vingança. Muito bem. Vamos comentar ordenadamente para a gente não perder aspectos relevantes, né? Então, basicamente em 3 pontos, em três aspectos, né, eu gostaria de ressaltar. Primeiro, o dilema. A desencarnação da Elisa, né, já está assistida, mas esse envolvimento que ela tem com o Desidério, né, e essa última abertura que ela dá a ele, complica tudo, né? Então, surge um grande dilema. Aquele que está encarregado de fazer o desligamento da Elisa, né, se vê constrangido a não poder fazer nada porque a vontade dela está em sentido contrário. Nas leituras a gente extrai o seguinte: primeiro, Elisa se compraz, ela sente satisfação, ela está feliz em estar humanizada ao Desidério, está jungida ao Desidério, né? E essa satisfação, essa vontade, né, esse desejo dela, né, fortalece a ação do obsessor sobre ela. Então, é o primeiro aspecto. Ela não está constrangida, não está contrariada. Ela o chamou e ela sente satisfação nisso, né?
Nessas condições, se a equipe espiritual, a retirada do corpo, a força, estando o pensamento dela conjugado com o desidério, no momento em que o espírito se separar do corpo, ele imediatamente fica vinculado ao desidério, por vontade própria. E esse é um grande problema para eles, porque a ideia é assisti-la para que ela consiga se retificar, para que ela consiga redirecionar o pensamento, o sentimento dela. Então, a equipe não consegue, não vai fazer a força, porque perderia, vamos usar o termo, perderia a Elisa para o desidério, ele a levaria consigo para regiões inferiores, né? Porque é nas regiões inferiores que ele consegue se situar pelo próprio sentimento. Surge então a necessidade, ele tem que ser convencido a libertá-la. Não dá para forçar a situação, ele tem que libertá-la, ele tem que, de vontade própria, permitir que ela se vá. Mas ele está desesperado, ela é o apoio dele. Como é que ele vai abrir mão daquilo que o sustenta, vamos dizer assim, né? Então, ele sabe que esse procedimento aprisiona ela. Ele diz, inclusive, não, eu tenho experiência, eu já vi outros aprisionarem seus queridos, né, nas regiões das Furnas onde eu vivi, né? Ele sabe, ele tem consciência do que ele está fazendo e que isso é danoso para ela, né? Ele a obriga a viver numa condição infeliz, que é a dele, né? Mas ele teme a separação. Então não é maldade, é desespero, vamos dizer assim. É desespero, ele está desesperado com a perspectiva de ficar sem Elisa, né? Esse é o grande dilema que se coloca. Então, a solução é a atuação de Evelina. Ele a tem num pedestal, ele a tem em alta conta, ela tem uma abertura para tentar persuadi-lo de que a melhor conduta é redirecionar a caminhada, a dele, e, no presente momento, libertar a nossa irmã Elisa. Desidério, de saída, entende a escolha. Mas foi você que eles mandaram para tentar me convencer a fazer o que é impossível para mim? Deus mandou você para me dobrar, vamos dizer assim, né? Então ele entende a escolha de Evelina, né, para falar com ele, porque ele gosta dela, eles têm uma ligação afetiva, né? Então o que ela diz é significativo para ele a ouve, ele a aceita. Mas a sua defesa, né, na apresentação da Evelina é ele se apresentar e apresentar ela também como vítima, né? Vítima, os dois são vítimas, enfatizando todas as dificuldades que ela sofreu em função do homicídio, do assassinato dele, né? Ele vai um a um, enumerando os responsáveis, aqueles que ele considera os carrascos da felicidade dele e dela, né? Mas para todos que ele apresenta, a Evelina tem um contraponto, né? Ela enfatiza em contrapartida, né, os aspectos positivos, né, que cada um carrega em si, que ornam o caráter dessas pessoas, e que dão virtude à sua ação, né? Então, mesmo com o lado negativo, ela olha o lado positivo das pessoas e o muito que cada um deram a ela. Ela fala de si, ela não fala do pai, ela fala de si. Ele empurra aquelas pessoas como sendo pessoas que a prejudicaram e ela rebate, mostrando que elas a auxiliaram, né? Então, ela pega os aspectos positivos, reconhece os negativos, pega os aspectos positivos e defende cada um deles por aquilo que eles têm de bom, né? E nessa condição, o desidério até cogita a mudança, né? Mas o orgulho é maior. Quando ele diz, semelhante renúncia não significará destruir-nos
em suicídio moral, ele reconhece que ele não volta sobre os próprios passos, ele não repensa, ele não reconsidera o que ele já decidiu por absoluto orgulho. Ele não quer voltar atrás, né? E para demovê-lo dessa ideia, né, esse último argumento, quando ele grita, não, eu sou realmente uma pessoa execrável, eu sou um réprobo e não tem como mudar, né? Mas preste atenção, quem ama liberta, né? Se você a libertar, ela voltará para você, ela lhe será grata, né? E ela começa a argumentar nessa direção. E ele finca o pé, não. Nessas condições, ela fica, vamos dizer assim, entristecida, né? E quando ela se põe a orar, né, as lágrimas descem. Esse ato dela orar, lembrando que ela e o pai são remanescentes de uma família espiritual dispersa, são só os dois, o vínculo afetivo só dos dois, né? E ela pede a Deus que os mantenha ligados, que os mantenha unidos, né? Buscando, segundo o que ela diz, né? Ela coloca assim, quando na oração dela, perseveremos em sintonia no mesmo anseio de redenção, ela querendo se redimir e pedindo que ele se redimisse. E as lágrimas que estavam nos olhos rolam e caem sobre o pai. Nesse momento, a filha chorando aquilo que ele ama, né? A pessoa que ele ama, né? Chorando, entristecida, ele abandona o orgulho. E aí ele se entrega à filha. Eu confio em você, me coloco nas suas mãos, sossega esse fogo que me consome, que é o ódio, e pede socorro a Deus. Ninguém que fala socorro Deus fica sem socorro. Nesse momento ele desestrutura, né, vamos dizer assim, ele perde aquela disposição própria do vingador, né, e consegue ser socorrido. Larga a mão da Elisa, a equipe consegue correr e desligá-la, né? Que é o grande problema do momento, e ele é acudido pelo Plotino, que o acolhe e o recambia, o leva à ambulância que o levará até a cidade espiritual, onde ele será assistido. E por fim, né, o terceiro aspecto que chama atenção é a presença do Ribas. Ribas sabe que aquele momento é um momento decisivo, né? Evelina estava com uma tarefa muito difícil, complicada, né? Ela tinha uma boa chance, mas era uma tarefa complicada. E ele comparece. E quando ele vê que ela conseguiu, né, retificar o próprio pai, né, aí é ele que entra em lágrimas, né? E aí é tudo especulação, mas a perspectiva é que talvez ele estivesse revendo a si mesmo em outras oportunidades. Isso é importante para nós, porque, e eu chamo atenção para isso, porque a gente tem a tendência de achar que os nossos guias espirituais, né, são espíritos isentos de qualquer problema. E o que a gente tem visto nas nossas leituras são guias espirituais, orientadores de instituições, todos eles trabalhando incessantemente, aconselhando construtivamente, conduzindo amorosamente e sarando as próprias feridas. E parece que com Ribas não é diferente, né? Quando ele vê a cena e ele talvez reporte a própria experiência, ele assume uma certa humanidade, né? Tira dele o papel da santidade, ele assume uma certa humanidade com problemas a resolver, vamos colocar assim. Mas o que é alentador é o seguinte, a grande maioria de nós acha que tem que virar anjo para fazer coisa boa, né? E esse exemplo do Ribas mostra que não é bem assim. Você pode fazer coisa boa tendo assuntos pendentes. A sua caminhada daqui para frente
pode ser virtuosa mesmo você tendo sido pecador até ontem. É essa a perspectiva que eu acho importante, bacana, né, de salientar. Então essa última cena, né, do Ribas virar as costas e sair chorando, vamos dizer assim, né, de emoção, né, dá para ele uma certa humanidade. E a gente vê que o que é importante para nós, a gente vê que as pessoas podem fazer o bem mesmo tendo alguns males a resgatar. Eu acho que é essa a grande lição da última cena. Eu lembro, os irmãos, nós estamos fechando o livro, né? Se alguém quiser fazer alguma sugestão, nós estamos trabalhando com uma sugestão que nos chegou, que seria retomar o estudo do Livro dos Espíritos, né? E nós estamos preparando para ver se isso tem alguma aceitação, se isso é bom, se vocês gostam, vamos dizer assim, né? Porque os nossos estudos sempre foram pautados pelo que as pessoas desejam e não pelo que nós desejamos. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, ainda há tempo, né? Eu diria mais um pouquinho de tempo, porque eu já estou preparando o Livro dos Espíritos, mas a gente pode redirecionar. Então, nós estamos para encerrar, e se vocês quiserem fazer alguma sugestão, né, fiquem à vontade, para nós será muito bom. Nós vamos encerrando então o nosso estudo, né, da noite de hoje, renovando a Deus os agradecimentos, ao Mestre Jesus e aos bons amigos os agradecimentos, rogando ao Mestre Jesus que nos mantenha debaixo da sua luz, para que nós tenhamos clareza em identificar os objetivos que aguardam por nós e os caminhos seguros que nos conduzem a eles. E que o Mestre nos infunda reiteradamente a força moral, para que a gente tenha coragem de agir conforme a lei de Deus. Que a paz do Mestre Jesus esteja com vocês. Deus os abençoe. Até a próxima.